João Cândido, né, e outros foram degradados, foram levados, né, para a área do Acre. O João Cândido só foi reparado historicamente em 2010, quando, né, simbolicamente, ali no governo Lula, ele foi restituído à Marinha, a sua família, então, recebe uma indenização, e uma estátua dele foi colocada na região, né, da Praça Mauá. Uma estátua lindíssima. Porém, aí a gente vê que até nisso, né, o processo de reparação ela é deficitária. Colocaram a estátua numa área, né, da Praça 15, já no finalzinho da Praça 15, uma área de difícil acesso, ainda mais depois com a inauguração do VLT, onde o terminal do VLT fica na frente da estátua. A população não consegue visualizá-la, né? É de difícil acesso, é uma área extremamente degradada, né? Com lixo em torno, né? Um odor terrível, né? Por conta de né, necessidades fisiológicas que são realizadas ali pela população de rua. A gente percebe o quanto, né, mesmo, né, com uma reparação histórica, essa reparação ela foi feita de uma forma tão deficitária e está abandonada hoje em dia. Dá até tristeza da gente passar por ali. Tamanho o descaso, né, do nosso governo. Então a gente percebe que é difícil, mas essa reparação ela precisa ser feita, né, Flávia? Patrick, assim, é tão difícil pensar, quando você estava falando do João Cândido, né? A gente esteve, né, várias vezes para fazer o planejamento dos nossos passeios, né? A gente esteve ali umas 2, 3 vezes, e assim, para você chegar até a estátua já é difícil, né? Não é fácil o acesso. Fora que a maioria das pessoas não tem a menor ideia de quem é aquela estátua. Quem é aquela pessoa? Quem é João Cândido? Né? Então, assim, é muito triste ver esse tipo de abandono, mas isso é um projeto político. Nós já falamos disso aqui outras vezes, né? Isso é um grande projeto político de apagamento da história das pessoas negras. Quantas pessoas negras vocês leem? Né? Quantos livros de autores negros vocês leem? Quantos professores negros vocês tiveram? Você já foi atendido por algum médico negro? Né? São coisas que a gente precisa parar e pensar. Né? Por que tanto tempo, por que tanta dificuldade de acesso a essas pessoas? É por não merecimento? É por não terem condições de chegar? Por isso que a gente está aqui falando sobre esse assunto. No episódio passado, nós falamos do tráfico e das leis abolicionistas, né? E nesse agora, nós estamos dando ênfase na pós-abolição e também na justiça social e na reparação histórica. Né? Vou falar aqui de 2 pontos que estão na nossa Constituição. São garantias dos direitos básicos a todos os cidadãos: saúde, educação, justiça, trabalho e manifestação cultural. Eu vou focar em 2 pontos: educação e manifestação cultural. E eu vou falar de duas questões que envolvem uma série de injustiças e também polêmicas. A primeira delas é a lei de cotas, né? A nossa lei, a lei 12.711, que só foi assinada, ou seja, só passou a valer no dia 29 de agosto de 2012, e que esse ano faz 10 anos e ela vai ser revista. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho dela. O que são leis de cotas? São leis de ações afirmativas de integração de pessoas negras e indígenas nas universidades públicas e também no serviço público, por meio de reserva de vagas nessas instituições. Né? Geralmente são reservados 50% dessas vagas para estudantes de escolas públicas. Né? E isso só existe, gente, porque a gente tem uma imensa desigualdade racial e um racismo que teima em persistir na nossa sociedade.
essa desigualdade racial e esse racismo estrutural ainda exclui pessoas negras e indígenas das universidades, do mercado de trabalho e dos espaços. Então, para que essas coisas tentem ser sanadas, a gente precisa de leis. Infelizmente, a gente precisa impor. Porque se a gente não impor, essas pessoas não vão entrar. Eu vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo meu que eu acredito que seja também de Padre. Nós entramos na UF mais ou menos na mesma época, né? Eu entrei na UF em 1995, acredito que o Padre tenha entrado um pouco depois de mim. E quando eu entrei na UF, né, eu tinha uma turma, 50 alunos, tinha um aluno negro. Um aluno negro. De 50 alunos, tinha um aluno negro. E assim foi até... estudei com pouquíssimas pessoas negras, eu não via diversidade na universidade. Eu não via diversidade na universidade. Quando eu retornei à UF, no mestrado, né, até antes da lei de cotas, mas a lei passou a exigir, mas algumas universidades foram adotando antes, tá? É importante que a gente diga isso. Eu entrei na UF, voltei para a UF em 2009 para fazer mestrado, e eu vi uma outra universidade. Eu vi uma universidade com diversidade. Eu vi inúmeras pessoas negras transitando pelos cursos da Universidade Federal Fluminense.